Ok. Ah, tem passador. Obrigado. Em todas as eleições, a partir da eleição de 2020, a ANTP se coloca numa posição de reunir as recomendações para os candidatos. Fizemos isso em 2020, fizemos isso em 2022, para 2020 para a Prefeitura, em 2022 para as eleições gerais do país, e agora para a eleição de 2024, novamente para os municípios. A cartilha que está sendo distribuída, que vocês têm aí na sacolinha, e que também é disponível em meio digital. No fim, eu projeto aqui um QR Code que pode ser baixado. Ela reúne aquilo que nós vamos ver hoje e amanhã, que nós estamos vendo há algum tempo, e que é uma síntese do que é necessário para que você tenha, digamos, uma evolução na qualidade do transporte público. Essa cartilha é destinada aos candidatos e candidatas a prefeito, mas também aos candidatos e candidatas a vereador, né? Ela foi distribuída, já foi encaminhada a todos os partidos políticos, para que possam ser inseridas nas discussões das campanhas, né, das propostas de programas de candidatos a prefeitos e prefeitas. Obviamente que a essência da cartilha se destina ao público que vai usar o sistema de transporte, né? Ao público usuário, ao cidadão das cidades. E aquilo que nós conversamos, ouvimos agora, né, com todos os participantes da mesa que me antecedeu, aquilo que nós ouvimos, né, vamos ouvir amanhã, aquilo que nós todos estamos ouvindo, e todos nós, de alguma forma, já fomos ou somos usuários de transporte público. É claro que esta é a necessidade do cidadão. Então, a diferença entre a cartilha que a gente vem fazendo desde 2020 é que durante esse tempo você vai acrescentando coisas que estão esquentando no país. Então, nessa última versão, está esquentando a ideia do subsídio, está esquentando a ideia da tarifa zero, está esquentando a ideia da entrada de ônibus elétrico e, portanto, em relação às anteriores, a gente vai acrescentando ideias novas. Mas o fim último é como é que você entrega um produto ao usuário que responda a essa necessidade. Então, diferentemente das outras cartilhas, dessa vez a nossa intenção, e quando eu digo nossa, porque a ANTP ela coordena, ela organizou essa cartilha, mas dela participaram todos aqueles que produzem o transporte público no país. Então, fazem parte dessa cartilha os operadores, os fabricantes e os órgãos públicos. Além de, nós estamos falando aqui num ambiente, digamos assim, tipicamente sobre pneus, mas também participam da cartilha a ANP Trilhos, por exemplo, que representa o sistema de transporte sobre trilhos, né? E é com esta colaboração de todos que se construiu, digamos, essa seleção, essa síntese, tá certo? E a diferença agora é que a nossa preocupação é a seguinte: de que maneira, como você pode responder a essa necessidade? Em verdade, conceitualmente, a gente sabe todos os elementos que constituem a entrega desse serviço nessa expectativa dessas pessoas. Mas, como nós estamos falando com candidatos, né, e a fala aqui do Denis, que já foi prefeito, ela é muito sintomática, ou seja, de que maneira nós vamos dizer ao prefeito, às prefeitas, candidatas e aos vereadores, de que maneira ele pode chegar lá. E
vocês vão olhar na cartilha que ela tem um título muito, digamos assim, muito curioso, né? Nós já assim, como ganhar as eleições, ou seja, de que maneira você pode, na sua campanha, propor determinadas coisas que de fato sejam percebidas por esse cidadão, essa cidadã, que você está atendendo aquilo que ela deseja. Então, nós técnicos, tratamos termos técnicos, nós falamos em eficiência, falamos em produtividade, falamos em racionalidade, né? Mas, essencialmente, não é a nossa visão que a gente procura, através de ferramentas e instrumentos, atender aquelas necessidades. Mas, o que é tangível, o que é, como o Cláudio disse, como é que você vai tocar o usuário? É se você, naquela tabelinha inicial, né, que o usuário quer, você vai chegar lá e atender. Então, nós precisamos transformar esse nosso conhecimento técnico em, digamos, proposições que o prefeito possa apresentar ao público, convencer o público e se eleger. Onde é que deve estar a atenção do prefeito? O sistema de transporte público, ele envolve uma rede, envolve a cidade, envolve um sistema de gestão e controle, envolve um contrato, ou seja, o conjunto esses 4 elementos é que no fim vão construir a possibilidade de um sistema de transporte de qualidade. Então, quando se fala em rede, você está falando de capilaridade, de frequência, de intervalo entre ônibus, de tipos de ônibus, enfim, de quanto essa rede está atendendo a cidade. Quando você fala da cidade, você está falando como é que esse sistema de transporte público atende a população na cidade. Quando você fala de sistema de controle, você está dizendo de que maneira esse sistema pode ser, digamos, pode sofrer gestões operacionais de tal maneira que ele não tenha descontinuidade, que ele tenha regularidade, que ele tenha controle, que ele tenha, de fato, ele produza aqueles resultados que nós estamos desejando. E, obviamente, você tem um contrato, ou seja, o conjunto desses 4 elementos forma, digamos assim, a maneira como você vai, digamos, produzir esse resultado. E é claro que o prefeito, onde entra o prefeito? Ele é quem faz o projeto de rede. É ele que constitui e constrói a rede. Isso que o Denis acabou de enfatizar aqui agora há pouco. Quem é que cuida da cidade? É o prefeito. Porque, veja, o sistema de produção de transporte, ele não é o sistema que o privado produz. Obviamente, o privado, o contratado, ele tem que cuidar da garagem, ele tem que fazer gestão da garagem, ele tem que fazer limpeza, manutenção dos veículos, ele tem que entregar os ônibus no ponto certo, na hora certa, todos os dias, todos os horários. Portanto, ele tem a responsabilidade. Mas entregar um ônibus numa cidade congestionada não significa que o sistema de ônibus vai funcionar e vai entregar aqueles produtos. Você não vai ter regularidade, você não vai ter intervalos menores, você não vai ter tempos de viagem menores, você não vai entregar. Às vezes eu sou muito repetitivo num testemunho que foi muito importante, para mim foi muito marcante. A NTP faz pesquisas de percepção de qualidade e na região metropolitana de São Paulo fez muitas pesquisas desse tipo, e você tem grupos focais, onde você mede os latentes, aquilo que mais sensibiliza as pessoas, e tem depois a quantitativa. Nos grupos focais, foi colocado em discussão a prioridade na via, o corredor de ônibus. E uma senhora usuária, humilde, sobre esse assunto, ela deu o seguinte testemunho: eu fico muito feliz andando no ônibus, num corredor de ônibus, ele andando e fluindo, e eu olho pela janela e vejo os carros parados no congestionamento. Veja, você, através do corredor de ônibus, você entregou algo concreto, tangível,
de qualidade para aquela pessoa. Como é que nós podemos fazer isso em todos aqueles aspectos que ela se propõe como percepção? Então, regularidade, intervalos, lotação, tempos de viagem. Se você entregar isso, você está entregando um sistema que vai conseguir, digamos, fazer aquilo que nós todos ouvimos aqui. Como é que você reconquista o passageiro? Se você der qualidade, você tem uma chance maior de fazer. E a rua é do prefeito, né? Então, como a cartilha, vocês vão ver, aqui é um resumo muito sintético, mas a cartilha, ela vai dizer assim, como é que eu aumento a oferta e a confiabilidade? Ora, se o intervalo entre ônibus, se a lotação, se é aquilo que o usuário precisa, de que maneira eu faço isso? Como eu posso reduzir o preço? Como eu posso melhorar o conforto? Como eu posso aumentar, reduzir o tempo de viagem? Acabei dando um exemplo muito prático aqui. Às vezes a pessoa, o prefeito e as prefeitas, né, na sua gestão, tem muita dificuldade em implantar uma faixa exclusiva, tem muita dificuldade em implantar um corredor de ônibus, porque o prefeito é um cara que ele é muito suscetível à influência política local, né? O governo federal não quer saber se tem buraco na rua, o Estado não quer saber se tem buraco na rua, se está asfaltado ou não está asfaltado, né? Se enche de água ou não enche de água. Mas o prefeito ouve isso na padaria, nós ouvimos aqui, né? Ele ouve isso dos cidadãos direto, ele é o cara cobrado. Então, como é que eu posso reduzir o tempo de viagem? Eu tenho que intervir no sistema viário da cidade a favor do sistema de transporte público. Como melhorar o acesso ao serviço? Quer dizer, de quem é a calçada? De quem são as travessias de via? De quem são os pontos de parada? São os do prefeito, são da cidade. Então, a produção do sistema de transporte envolve resolver estas questões. É isso que a cartilha se propõe. Ou seja, de que maneira você pode... Você sabe o que deve ser feito, nós sabemos o que o usuário precisa, como é que você vai fazer isso? Essa é a síntese que a cartilha pretende resolver. E, claro, a transparência. Veja, tudo que como você está contratando um operador de ônibus, uma empresa contratada, você está contratando um serviço em nome do usuário, você está dizendo, no fundo, veja, eu entendi o que você precisa, eu vou propor um sistema de transporte para você. Então, ele delegou para o prefeito, contratar um serviço para ele. Portanto, o prefeito está, construindo, digamos assim, um sistema para o seu usuário, né? Então, é necessário que tudo que se faz, todos os elementos, todos os dados, os projetos, o custo, os insumos, tudo que é utilizado seja transparente. Esse é o problema que hoje nós não temos em todas as cidades brasileiras. Os sistemas tecnológicos estão aí à disposição, estão em todos os ônibus, né? Eu sempre digo que o ônibus é uma árvore tecnológica, tem tudo, telemetria, Wi-Fi, bilhetagem eletrônica, controle de portas, tá certo? Tem uma série de instrumentos que estão aí à disposição para que você possa fazer planejamento e gestão. Então, dar transparência é obrigação, né? E aí, resumindo aqui, entrando aí, como é que a cartilha aborda isso? Então, do ponto de vista de como aumentar a oferta de serviço, fazendo planejamento e gestão. O órgão gestor, ele é responsável pelo planejamento e a gestão da cidade, do transporte. Ele é o titular do transporte. Na Constituição Federal, o artigo 30 diz assim, o titular do transporte urbano, local, é o município. É ele responsável. Então, ele tem que atuar no sistema viário. Meu óculos é ruim, não enxergo ali, né? Ele tem que trabalhar para que os custos diminuam na racionalização da rede. Ele tem que, e aí é obrigação, inclusive amarrada com o marco legal,
você tem que fazer redes integradas e intermodais. Então, o projeto, o planejamento e gestão, nasce com o prefeito. Como você vai fazer isso? Projetos bons de rede de transportes. Como é que você vai melhorar a oferta de serviço? Melhoria da frota de ônibus. Acabamos de ver aqui uma apresentação do Francisco e também do Denis e o Ministério da Cidade colocando recursos do PAC para fazer com que a idade média da frota diminua. Veja, o que é um entregável, gente? Entregável, assim, eu falei, dei um exemplo da faixa exclusiva. O cara sente, o usuário sente que melhorou a vida dele. Se você coloca ônibus velhos, que quebram, que param, e, portanto, ele tem que descer e esperar outro ônibus para subir, ele sabe que aquilo é ruim. Então, se você tem ônibus bons, novos, ele vai sentir que melhorou a vida dele. Né? Se você tem um corredor de ônibus e, com isso, você consegue controlar as distâncias entre ônibus e fazer com que eles sejam regulares, ele não vai ver dois, três ônibus juntos, sanfonados por causa do congestionamento e depois um buraco no circuito de ônibus, que o outro ônibus vai demorar muito para chegar. Então você tem regularidade. Isso é uma coisa que ele vai sentir. Se ele conseguir embarcar e ter uma lotação adequada, ele vai sentir. Então, como é assim? Como é que eu faço os sistemas de tal maneira que o usuário vai sentir que melhorou a vida dele? Então, esse é o objetivo da cartilha nesse campo. Né? Como reduzir o preço? Né? Você tem que fazer, primeiro, sistemas e projetos de rede que sejam mais baratos, que sejam mantenham a qualidade, que sejam mais baratos. Mas você vai ter que entender, é isso que a cartilha tem, né? Que você tem o contrato e você tem a tarifa de remuneração. Ou seja, você definiu um projeto de rede, um projeto de transporte, e o operador vai fazer aquilo, tem um contrato e aquilo custa, tem que ser pago. Isso é tarifa de remuneração. A tarifa pública é aquela que você vai fixar. E se você fixar a menor do que é necessário para cobrir o custo, você vai ter que pôr subsídio. Então, como é que você reduz o preço? Né? Com redes mais racionais e com uma política tarifária que você traga recursos não tarifários. Porque senão você não faz a inclusão social. Como melhorar o conforto? De novo, nós voltamos ao sistema de ônibus, né? Mas o conforto não é só o veículo novo, o conforto é a calçada, é a iluminação da rua, é a travessia segura do pedestre. Veja, isso tudo está na mão da gestão municipal. Quem cuida da cidade é o prefeito. Então, se você quer atender aquela tabelinha que o usuário coloca ali na frente, fala assim, eu quero chegar e ter um acesso tranquilo, seguro e tal. De quem é essa responsabilidade? Não é do operador. Se eu quero atravessar uma rua em segurança para pegar um ponto de ônibus e tal, não é do operador. Se eu quero estar no abrigo informado sobre as linhas que passam, sobre condições mais seguras, com iluminação, não é do operador, é do prefeito. É por isso que a cartilha bate muito nessa tecla. Como é que você atende o que os caras querem, que o usuário precisa? É através de instrumentos que está na sua mão. Já disse aqui como reduzir tempos de viagem. São redes mais inteligentes, integração intermodal, né? O envolvimento de outros modos de transporte que você tem que fazer a integração e, essencialmente, corredores e vias exclusivas. Né? O sistema de transporte coletivo representa 50% de todas as viagens motorizadas nas cidades. E ele não ocupa mais do que 20% do sistema viário, né? 15, 20% do sistema viário. Então, o sistema viário, quando a lei de mobilidade urbana fala tem que ter equidade no uso do espaço viário, o que significa equidade? Daquele
o que ele precisa. Se eu transporto 50% da demanda, eu tenho que ter, no mínimo, muito mais espaço viário. Essa é a explicação de uma faixa exclusiva, de um corredor de ônibus. Veja o seguinte, o metrô, o sistema metrô, com todas o domínio sobre a produção, tem a via livre para o trem. Tem todo o sistema de comunicação e telemetria e controle. Tem todo o sistema de gestão. O metrô faz 32, 34 km por hora, horário comercial. Um ônibus, no meio do tráfego geral, a NTP já fez estudos disso, faz 13 a 14 km por hora sentido comercial. Então, como é que você vai conseguir reduzir tempo de viagem? Como é que você vai atender tangivelmente aquele usuário sobre tempo de viagem, se você mantém a velocidade comercial em 13 e 14? Se você fizer uma faixa exclusiva, você vai a 18, a 19, 20 km por hora. Se você fizer um BRT, você vai a 24, 25, 26. Então, se você pretende, de fato, dizer assim, eu vou atender e reduzir tempo de viagem, não há outro meio a não ser você dar prioridade no transporte. É isso que os prefeitos, as prefeitas, os vereadores precisam saber, né? Ela não é uma discussão ideológica, não é uma discussão filosófica, é uma discussão técnica. Não há como movimentar o ônibus num trânsito congestionado. Como aumentar a segurança? Hoje você tem o acesso à via, faz parte da segurança, a iluminação, as calçadas, a travessia de rua e também as câmeras que você já tem, quase todos, né? Os ônibus que entram em operação mais novos já tem câmeras, você já tem um centro de controle operacional que você está enxergando tudo que acontece ali, e que você pode, inclusive, através de alguma imagem que você viu, acionar, e outras que já são interligadas ao Copom, à Polícia Militar, enfim. Isso também é necessário que seja feito. Já disse isso. E a transparência, né? Como melhorar a vida dos pedestres, já disse. A transparência, veja o seguinte, hoje os operadores de ônibus, eles detêm todos os sistemas tecnológicos, telemetria, bilhetagem eletrônica, o GPS. Esses dados precisam estar à disposição dos contratantes, do órgão público. Por que eles precisam estar à disposição do órgão público? Porque através desses dados você consegue rever o planejamento, você consegue mexer nas linhas, reorganizar as linhas, ou seja, você permite, inclusive, discutir com o operador de que maneira ele pode melhorar a produção do serviço dele. Então, no marco legal, por exemplo, já é obrigatório, né, que o espelho de tudo isso esteja disponível para o órgão público. Então, e as licitações que estão saindo, todas as licitações que estão saindo, né, a partir agora dessa discussão da pandemia, discussão do marco legal, todas elas já impõem que o espelho de todas as informações tem que estar à disposição do poder público. Por isso é que uma das coisas que a cartilha bate bastante também é, digamos, orientar os prefeitos ou apelar aos candidatos, ou apelar ao prefeito eleito, à prefeita eleita, que continue respaldando o marco legal. O município, o prefeito é a pessoa mais sensível dentro de uma cidade. Ele é influenciável por todo o poder político que a cidade tem. Ele recebe solicitações de Deus e o mundo. Ele tem que dar conta de tudo. Ele vai para o caminho que ele é mais confortável também. O prefeito, quando você tem uma regra nacional, isso dá um respaldo muito forte para um prefeito. Porque ele pode perfeitamente... O que aconteceu aqui? Ele pode perfeitamente, numa situação, viu, Roberto? Quando ele se mototáxi,
é arriscado, o mototáxi é um perigo, o mototáxi causa acidentes, o carona vai morrer. Essa é uma possibilidade e já acontece, você sabe disso, você acompanha isso. Se você tem uma regra que só depende do prefeito, ele é muito sensível aos apelos locais, vai ter muita dificuldade. Então, o marco legal, o que é? É um conjunto de regras para contratos, para projetos de rede, para financiamento de custeio, para financiamento de infraestrutura e também para ditames e, digamos assim, de recomendações para a transparência. Então, veja, na medida que você tem uma regulação nacional, uma definição nacional, fica muito mais fácil o debate na cidade sobre como se deve fazer as coisas, né? A política, eu passei isso? Ok, é isso aqui, né? Com relação ao financiamento do transporte público, dois lados aqui, né? O governo, que é um direito social, né? Mas nós conseguimos colocar, quando eu digo assim, todos que pensaram e ajudaram a construir o marco legal, né? E o Ministério da Cidade fez essa concertação, tá certo? Isso hoje é um projeto de lei que está tramitando na Câmara, né? Nós conseguimos introduzir a possibilidade do governo federal participar do investimento no transporte público. O investimento em infraestrutura ele já é uma coisa consagrada. O que faltava era pôr dinheiro, e que o nosso secretário deles disse aqui, estão colocando dinheiro para a infraestrutura, mas também para o custeio. Então, nós conseguimos introduzir no marco legal a possibilidade do governo federal entrar no sistema também no custeio, tá certo? E a briga que nós tivemos para conseguir recursos na pandemia, quando o desequilíbrio foi muito grande entre oferta e demanda, nós não conseguimos, a não ser através de um recurso da PEC 123, que era uma PEC que reunia todos os recursos da pandemia. Era um recurso lá que não precisava de rubrica, nem dotação orçamentária, nem leis dentro do governo federal. Isso foi possível, veio o recurso de 4 bilhões para os idosos. Mas não virá enquanto não houver uma lei federal dizendo que o governo federal pode fazer isso. E agora nós temos um marco legal, por isso é que ele tem que ser apoiado, por isso ele tem que ser respaldado, porque ele traz inúmeras coisas que são valiosas para o prefeito e para a defesa de algumas coisas que ele deseja fazer e tem dificuldade política local para fazer. A faixa exclusiva é uma das maiores dificuldades políticas do prefeito, mas ela é essencial, como nós vimos, para produzir resultado para o cidadão, né? Do lado da tarifa pública, todos são beneficiários, isso aqui não vou chover no molhado, já foi dito agora há pouco. Toda a sociedade é beneficiária. O lojista que vende para alguém que uma balconista está trabalhando. Ou seja, aquele que vai comprar, vai de ônibus, aquele que vende no balcão usa ônibus e o comerciante que vendeu ganha com isso. Então, toda a sociedade se beneficia. Portanto, nós precisamos ganhar o debate político, colocar na agenda política que a sociedade precisa participar do financiamento do transporte público. Como? Através de verbas extratarifárias, você tem várias coisas aqui que a cartilha fala, né? Desde você ter uma fração do IPTU, do IPVA, recursos que você vai retirar dos automóveis, tá certo? Para que você possa juntar e, obviamente, o orçamento público para fazer um fundo para que possa, digamos assim, reduzir o impacto do custo do transporte para os cidadãos, especialmente para aquele de baixa renda. Esse QR Code, eu estou encerrando aqui. Isso aqui é um resumo muito
pequena, a cartilha é bastante extensa, né? E nesse QR Code vocês podem puxar, digamos, a cartilha digital, tá certo? Acho que é isso. Muito obrigado. Aqui estão as entidades que se reuniram exatamente para compor todo esse universo de sugestões e recomendações e que, junto com a NTP, produziram esse trabalho, a quem a gente agradece mais uma vez. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Branco, pela belíssima apresentação sobre o transporte público nas eleições municipais 2024. Chegamos, queridos, ao fim do nosso primeiro dia do seminário. A você que nos acompanhou online desde manhã, muito obrigado. E amanhã a gente continua a nossa programação. 9 horas é a abertura da feira Latibus e 9h30 começa...